Olá, essa é a parte 2 do vídeo sobre linha. A gente está estudando 3 linhas reformatórias, a história dos mileritas, em paralelo com a história de Moisés e a história de Jesus, ok? Ou, se você preferir, a gente está estudando o início de Israel antigo, o fim de Israel antigo, o início de Israel moderno. E se a gente tiver a oportunidade, a gente vai tentar colocar pelo menos alguns pontos do fim de Israel moderno, que é a nossa história na última geração. Mas, antes da gente começar, quero convidar você a uma oração. Pai amado, mais uma vez pedimos a presença do seu Santo Espírito, que você possa derramar sua chuva serôdia sobre nós, que nós possamos ter a correta compreensão da tua palavra, Pai. Peço que você esteja com cada um que está assistindo esse vídeo, que o seu Espírito possa tocar o coração deles, que eles possam ter um coração aberto para aprender de ti e para entender a sua vontade para o tempo que a gente está vivendo, Pai. Também peço que você derrame esse chuva serôdia sobre mim, que eu possa falar as tuas palavras e que elas possam ser claras e simples, Pai, para que todos possam compreender. Que o Senhor possa guiar em toda a verdade, como o Senhor prometeu. Em nome de Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Ok? Então, só uma revisão do que a gente estudou. A gente viu a história milerita, a história de Moisés e a história de Jesus. Todo o período, a linha reformatória é precedido por um período de trevas. E esse período de trevas, depois dele nós temos o quê? O tempo do fim, ok? E esse tempo do fim aqui, 1798, é um cumprimento de uma profecia. Assim também o povo na época de Moisés. Nós vemos que o povo na época de Moisés estava vivendo um período de trevas, em cativeiro, e aí nasce Moisés, cumprimento da profecia do libertador, que ia trazer a liberdade do povo do Egito. Vimos que o povo de Deus, na época de Jesus, ele estava vivendo em trevas, e aí nasce Jesus, João Batista, e temos várias profecias dessas na Bíblia, e essa profecia se cumpre aqui, tempo do fim. Quando o tempo do fim isso acontece, se cumpre a profecia, existem pessoas que estão estudando essas profecias. E nós vemos que aqui Miller é levantado, e de 1816 a 1818 ele estuda as profecias, e em 1818 ele chega à conclusão que Jesus vai voltar em 25 anos aproximadamente. Então temos o aumento de conhecimento nas profecias. Temos aqui também, vimos esse aumento de conhecimento que acontece na história de Moisés, a respeito dos pais de Moisés, entendendo que eles estão vivendo no tempo da libertação. Eles entendem que essa profecia do libertador está acontecendo no tempo deles. E Jesus, a gente vê que existem pessoas que estão entendendo as profecias que estão acontecendo no nascimento de Jesus. Temos Simeão e Ana, temos os magos e os pastores, ok? A gente só colocou um deles aqui, mas nós temos esse símbolo do aumento de conhecimento aqui anexado com o tempo do fim. Agora a gente vai ver o próximo marco, ok? O próximo marco é a formalização da mensagem, porque Deus vem e ele vai fazer um movimento reformatório. E nesse movimento reformatório ele vai formalizar essa mensagem para que essa mensagem possa possa seguir aqui e guiar esse povo, que essa luz que Deus vai enviar de uma forma formal vai ser estabelecida aqui nesse ponto, vai ser a formalização dessa mensagem que Deus envia, ok? Então vamos para a história milerita, a gente vai colocar grande conflito 333. Olha o que aconteceu. Grande conflito 333. Em 1833, Miller recebeu da Igreja Batista, de que era membro, uma licença para pregar. Grande número dos pastores de sua denominação aprovou-lhe também a obra, e foi com essa sanção formal que continuou com os seus trabalhos. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que fora prometido pelo Salvador como indícios de seu segundo advento. Disse Jesus: as estrelas cairão, Mateus 24, 29. E João, no Apocalipse, declarou ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, verso 13. Esse evento teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1873, ok? Então, a formalização da mensagem é 1833, quando Miller recebe as sanções formais para pregar, mas ele começa a pregar desde 1800
e 31. Ok? Então aqui é quando ele começa a pregar a mensagem. Deus manda essa mensagem e ele começa a pregar essa mensagem. E aqui nessa mesma data o que acontece? Mateus 24 e Apocalipse. A profecia da queda das estrelas. 1833. Então nós temos esse evento definitivamente como um marco profético ali. E a gente consegue identificar isso com a história ali de Miller, como a formalização dessa mensagem que ele vai levar, que ele já está levando, né? Que ele está pregando. Uma coisa muito interessante antes da gente ir lá, a gente viu que em 1818, Miller, ele chega a essa convicção de Jesus vai voltar. E a gente sabe que ele é o mensageiro que Deus levantou, que ele revelou essa mensagem para levar essa mensagem, para fazer esse movimento reformatório. E no início do capítulo que fala a respeito da reforma na América, não tenho certeza como que é o título em português, um instante. Grande Conflito 317.1. Um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Okay? Então ele foi um homem escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. E se a gente abre em Deuteronômio 18, isso daqui é o Grande Conflito, capítulo 18, vamos abrir em Deuteronômio 18, diz: Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A primeira aplicação disso, ok, não está se tratando de Miller, mas isso daqui a gente pode fazer uma aplicação e aplicar isso como sendo para Guilherme Miller, porque isso foi em 1818, quando Deus levanta esse mensageiro. Isso é Deuteronômio 18, ok? Então nós vemos isso ali colocado, verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Ok? Então, aqueles que não ouviram a mensagem de Miller da hora do juízo, a Martin vai deixar bem claro que existe uma porta fechada em 1844, 22 de outubro. Ok? Então tá, vamos dar sequência, só queria colocar esse ponto de Deuteronômio 18 e 1818. Isso, é o capítulo 18 do Grande Conflito. Vamos lá, formalização da mensagem. A gente falou da formalização dessa mensagem, que vai trazer esse movimento reformatório da história de Miller. Agora a gente vai ver da história de Moisés, essa formalização da mensagem. E a gente pode ir para Êxodo 3, verso 2. Vamos para Êxodo 3, verso 2. E apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia do fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Essa mensagem que Deus vai dar, ok, é muito significante. Tira os seus sapatos, porque é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, e ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Vamos pular para o verso... Vamos continuar lendo. E agora esse o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão
com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui Deus está dando uma mensagem para Moisés, está formalizando essa mensagem com ele. Ele fala, você vai levar essa mensagem para Faraó, para tirar eles do Egito. Ok? E é isso que está acontecendo aqui, verso 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Verso 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, Deus de Israel, vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Esse é o período da visitação de Deus, ok? Verso 17, portanto eu disse, far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. É uma terra que mana leite e mel. 18, e ouvirão a tua voz, irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus, ok? Então aqui a gente vê que na sarça ardente, a gente vai colocar aqui sarça ardente, sarça, a gente encontra isso em Êxodo 3, verso de 2 a 18. Aqui eu não coloquei referência, aqui é grande conflito, página 333. Ok? Então nós vemos aqui Deus formalizando essa mensagem de Moisés da libertação do povo do Egito. Aqui nós temos a formalização de Miller para pregar o quê? A vinda da hora do juízo. Agora vamos ver aqui na época de Cristo. A gente vai ver que Cristo, ele é o quê? Nosso sacerdote, ok? E ele começa a ministrar quando ele completa 30 anos. E é isso que ilustra lá em Números 4, no verso 3, 23, 30 e 47, diz: contém todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda no encontro. Então eles precisam de ter 30 anos para começarem a servir. Então a gente vê que quando Cristo faz 30 anos, agora formalmente ele pode começar o ministério dele. José, vamos para Gênesis 41, 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Então a gente vê aqui que Moisés, ele se apresenta, ele começa a servir a faraó com 30 anos. E a gente consegue paralelar a história de faraó, a história de José com a história de Cristo. Porque Cristo é um tipo de José, ok? Cristo estava no céu, e teve uma guerra no céu, e aí ele vem para a terra. Quando Jesus nasce, os seus irmãos não aceitam a Jesus como Salvador. Assim como José, ele também é rejeitado pelos seus irmãos. Ok? A gente consegue ver esse paralelo. Não só isso, José, ele é vendido pelos seus 10 irmãos, ok? E ele vende, eles queriam matar José, ok? Mas aí os seus 10 irmãos que queriam matar José, eles não matam a José, porque vem um dos seus irmãos e faz a proposta de vendê-lo. E ele é vendido para os ismaelitas, ok? Por causa dos ismaelitas, ele vai para o Egito e aí acontece a história que a gente já conhece. Mas Jesus, quando ele nasce, ele é perseguido por Roma. E Roma é um símbolo do número 10, porque são 10 dedos, são 10 chifres, isso é Roma pagã. Então os 10 irmãos é um símbolo de Roma, o número 10, e quando Jesus nasce ele é perseguido, ok? Por Roma. E por causa dos magos do Oriente, que trazem as especiarias, eles têm condições para que eles possam fugir para o Egito. Jesus possa fugir para o Egito ali quando ele nasce. Então a gente consegue ver que Jesus é um tipo de José. E a gente vê que José ele começa a ministrar ali na frente de Faraó com 30 anos. Assim também Jesus começa a ministrar o sacerdócio que ele tinha com 30 anos. Davi, será que Davi
é um tipo de Cristo. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos, ok? Então, com 30 anos ele começa a reinar. Se a gente for para Números 22... de 24. 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e seus inimigos também serão uma possessão, pois Israel fará proezas. O que é essa estrela que procede de Jacó? Os magos do Oriente, eles pegavam esse texto e eles aplicaram para quem? Para Cristo, certo? Eles fizeram uma aplicação do texto, mas a primeira aplicação do texto está falando de Davi, ok? É Davi que vai proceder de Jacó e vai ferir os termos dos Moabitas. E simplesmente, se você usar a referência bíblica, você consegue mostrar isso claramente indo para o livro de Samuel, 2 Samuel, em outros livros bíblicos. Então, quando a gente vê essa estrela que procede de Jacó, a primeira aplicação dela você consegue mostrar claramente, está falando de Davi. Mas a gente sabe que nenhuma profecia é de particular interpretação. Você pode pegar essa profecia e eles aplicaram para o tempo deles. Porque os profetas falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Então, na época de Jesus, eles entendiam isso. Aquelas profecias estavam falando para o tempo deles. E essa estrela, eles aplicaram para Cristo. Mas, primeiramente, essa profecia está falando de Davi, que vai ferir os termos dos Moabitas, ok? Então, Davi é um tipo de Cristo. A gente sabe, tem maneiras muito mais fáceis de provar isso. Mas quis trazer esse ponto aqui, que eu acho que é muito importante e interessante para a gente entender a respeito das diferentes aplicações que a gente pode fazer das profecias bíblicas, ok? Nunca negando sua primeira aplicação. Então nós vemos aqui que Davi ele também começa com 30 anos a reinar. Então quando Jesus completa 30 anos, a gente marca ali a formalização da mensagem, não só ele como João Batista, ok? Que também começa ali com 30 anos. Vou ler um texto, Review and Herald, 3 de abril de 1894. A dificuldade a ser encontrada por João era muito maior do que aquela encontrada pelos que preparavam o caminho para os reis terrenos. O coração dos homens estavam cheios de iniquidade. Eles não seriam impressionados por uma mensagem de misericórdia e amor. Eles eram uma geração de víboras. Ele deu a eles reprovações cruéis por causa de sua justiça própria. A obra de João era expor o caráter das obras dos fariseus, colocando suas tradições e heresias na verdadeira luz diante das pessoas. Essa era a obra de João Batista. Então a gente vai marcar aqui 30 anos. Ok? A gente pode marcar esses exemplos em Números 4. Verso 3. Quais versos mais? 23, 30 e 47. Só vou colocar um aqui. Verso 3, verso 23, 30 e 47. Você pode anotar. Você pode anotar também Gênesis 41, verso 46. Ok. E 2 Samuel 5, verso 4, ok? Então tá, mensagem formalizada. Agora que a mensagem está formalizada, a gente vai ver essa característica que a mensagem chega aqui, mas não tem ninguém exatamente proclamando em 1798 isso. Então a mensagem chega, mas ela é proclamada com grande poder. E a gente marca essa mensagem sendo proclamada com grande poder aqui, como a gente vai nomear isso como um F, quando a primeira mensagem é fortalecida, ok? Então nós temos quando a mensagem chega e quando ela é fortalecida. Ela chega aqui, mas ninguém reconhece, ninguém prega, aqui ela é pregada, ok? Quando Jesus nasce, algumas pessoas estão entendendo isso, mas a gente vai ver que
Jesus começa a pregar seu ministério de forma forte aqui. Então aqui Miller está pregando essa mensagem, mas a gente vai ver que quando a mensagem ela é fortalecida e ela vai com um movimento mundial, isso acontece aqui em 1840 e a gente vai falar sobre isso. Essa é a característica da mensagem fortalecida. E a gente vai ler mais sobre isso, ok? Vou apagar um pouco aqui. Isso é 1840, 11 de agosto. Ok? A gente vai falar sobre isso agora. Ok. Grande conflito 335. Olha o que aconteceu em 1840. Antes eu vou falar um pouco, porque talvez se você não tem muito conhecimento do que está acontecendo aqui, talvez pode confundir um pouco. Então uma profecia em Apocalipse 9, ok? E essa profecia se trata a respeito da queda do islamismo. Isso está aqui como fundamento da fé, ok? Esses diagramas, a Mate deixa bem claro. Aqui tem a primeira e a segunda mensagem angélica, nesses diagramas. Tem o selo da aprovação divina. Deus estava na publicação desse diagrama, a mão de Deus estava, ok? Ele tem o selo da aprovação divina e aqui estão as verdades que são o fundamento da fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Mate deixa isso claro. Tem um livro que fala, um vídeo que fala sobre os fundamentos, você pode ver lá e isso fica mais claro lá. Isso daqui é o primeiro e o segundo ai, ok? A gente entende que é a atividade do Islã. Quando eu digo a gente, os pioneiros entenderam que isso é a atividade do islamismo contra Roma. Você vê que eles estão atacando aqui com lança, estão apontando para essa direção, e essa direção é Roma, esse chifre aqui. Então são ataques do islamismo contra Roma, ok? Contra os exércitos de Roma, certo? E esses ataques são feitos por Islã. E aqui tem, ó, Império Otomano, queda do Império Otomano, 1840. Eles entenderam que essa profecia ia acontecer 2 anos antes. Josiah Leach, um dos pioneiros, ele fez essa previsão, mas alguns dias antes ele botou exatamente o dia e o mês que isso iria acontecer. E quando chegou a data, 11 de agosto de 1840, essa profecia se cumpriu. Okay? Então você tem uma profecia se cumprindo de uma predição baseado nos princípios que Miller estava estudando. Os princípios de Miller era um dia por um ano, 2.300 dias, 2.300 anos. Então ele viu essa profecia em Apocalipse 9 e aí ele entendeu esse cumprimento. Vamos ler comigo o Grande Conflito 335. Josiah Leach, um dos principais pastores que pregava o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, escreveu, admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes de Deacoses. Calma, se você não conseguiu seguir essa parte, a gente não vai lidar muito com a profecia aqui, a irmã vai falar sobre ela, mas só de sequência, subisse ao trono na permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias começaram no final do primeiro período, terminaria no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla, e isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Então, quando essa profecia se cumpriu, maravilhoso impulso foi dado ao movimento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller tanto a pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a 44 a obra se estendeu rapidamente. Então eles entendem que isso acontece aqui, esse Império Otomano ele é subvertido, ok? Então acaba o Império Otomano aqui, ok? Isso é a parte do Islã na profecia bíblica. Só que existe um terceiro ai, diz bem assim, o terceiro ai, o sétimo anjo tocou, terceiro ai vem rapidamente. O que é o terceiro ai? Okay?
Isso é para outro estudo. Mas o ponto é, o terceiro ai é na nossa história. Okay? Isso daqui é o cumprimento do segundo ai na história milerita, em 1840. Então vou colocar aqui. Isso é o segundo ai. Que se trata do Islã. Ok? Temos a restrição do islamismo aqui marcado. Vamos para CT, Cristo Triunfante 380.6. Cristo Triunfante 380.6, instante. A gente vai ver que isso é a profecia em 1840, marca algo muito importante lá em Apocalipse 10. Vamos abrir no Apocalipse 10, enquanto abrimos o texto. Vamos abrir Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Quando que o livro foi descelado? 1798, ok? Mas aqui esse anjo desce e ele já está com o livro aberto. O livro é descelado, mas agora o livro está aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e sobre a terra, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como com um rujo leão, e quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. A gente entende que quando esse anjo desce, o livro já está aberto, não está apenas descelado, ele está aberto. Isso acontece em 1840, porque ele está com o pé direito sobre o mar e sobre a terra, pé direito sobre o mar, pé esquerdo sobre a terra. E isso representa uma obra de extensão mundial, e é isso que a Hermite vai dizer em CT 380.6. A gente vai ler aqui agora. A posição do anjo com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra significa ampla extensão na proclamação da mensagem. Atravessará a vastidão das águas e será proclamada em outros países, chegando ao mundo inteiro. A compreensão da verdade e o alegre recebimento da mensagem são representadas pelo comer do livrinho. A verdade acerca do tempo do advento do nosso Senhor foi uma preciosa mensagem para a nossa alma. Então essa mensagem ela é proclamada com grande poder quando? Em 1840. E isso que é representado pelo comer o livrinho. Porque se você for em Apocalipse 10, lá no verso 8 diz: e a voz que do céu tinha, ouviu, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E disse: toma-o e come, e fará amargo ao teu ventre, e na sua boca será doce como mel. Então aqui em 1840, o livro fica doce. O livro fica doce aqui em 1840. Por quê? Se cumpriu a profecia, ok? Mas ele vai se tornar amargo aqui no desapontamento. Então nós temos isso marcado aqui. E ali fala que pega o livro, o livro que está no anjo, sobre o pé direito, sobre o mar e sobre a terra, que é de uma extensão mundial. E quando esse movimento, quando essa mensagem que Deus está levantando aqui, ela é proclamada mundialmente, a gente já leu em Grande Conflito, que foi em 1840, que quando se cumpriu a profecia, maravilhoso impulso foi dado ao movimento. E essa mensagem foi para a Europa e para várias outras partes. Ok? Então a gente pode marcar aqui o anjo de Apocalipse 10 descendo, porque a gente tem esse ser celestial descendo. E Grande Conflito 335. Vou marcar aqui. Vamos marcar o anjo de Apocalipse 10. Temos um ser celestial que desce e esse é o anjo de Apocalipse 10, ok? Gente, 335, isso daqui é Grande Conflito. 335 fala a respeito de 1840.
e CT 380. Ponto 6, ok? Então tá. Então nós vemos aqui essa relação em relação ao islamismo na profecia bíblica. O anjo de Apocalipse 10 descende porque relata ali essa obra de extensão mundial, que é o pé direito sobre o mapa, pé esquerdo sobre a Terra. A gente pode mostrar isso como sendo Estados Unidos e Europa. Essa mensagem é levada para a Europa, mas isso representa algo mundial. Profecia do islamismo se cumprindo, a mensagem recebe grande poder. Pensa comigo. Tem uma pessoa dizendo que Jesus vai voltar em tal data por causa que ele usa uma metodologia, um dia que vale um ano. Ele mostra que Jesus vai voltar ali em 1843, quando Miller primeiramente estava pregando. E agora uma profecia se cumpre usando a mesma metodologia que ele estava usando, um dia por um ano. A partir desse momento, se tornou um negócio bem sério o que Miller estava falando. Porque se essa profecia se cumpriu usando a metodologia, quer dizer que a profecia que Miller está fazendo, que ele está pregando a respeito da vinda de Cristo, deve estar correta. Okay? Então, se tornou realmente sério e maravilhoso impulso teve ali no movimento de 1840 a 44. Moisés. Agora é bem interessante, a gente tem que ver a simbologia profética. Primeiro literal, depois espiritual. A gente vê esse símbolo aqui na história de Moisés. A gente vê lá que Moisés... Vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo 4. A gente viu que em Êxodo 3 ele recebe a mensagem. Certo? Êxodo 3. E agora a gente está falando do símbolo que é característico com 1840. E pensa aqui comigo, ele recebe essa mensagem 3 e agora em Êxodo 4 vamos ter mais uma vez o símbolo de um anjo descendo, ok? Só que esse anjo que descende é o anjo da circuncisão. Vou colocar aqui tem um... Isso, é Êxodo 4, 20. Circuncisão. A gente vai ver que esse anjo é o anjo de Êxodo 4. A gente consegue ver isso em Êxodo 4. Versos 20, 24, 26. Ok. Ele desce um anjo ali em Êxodo 4, porque ali o teste já começa. Deus manda essa mensagem, o processo de teste começa ali. É marcado ali um teste, né? Vamos lá ver então no verso 20, leia comigo. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e levou sobre um jumento e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Então a gente vê esse símbolo do jumento sendo marcado ali. Ok, vou colocar aqui um jumento. Eles vão no jumento. Eles estão indo para o Egito. E aí a gente vai ver lá no verso 24. 24, vamos ler. E aconteceu que no caminho, numa estalagem que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então a gente vê que o Senhor desce e ele o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncisou o prepúcio de seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Ok, então a gente vê o símbolo do anjo descendo. E esse anjo que desce, ele vem por causa do quê? Da circuncisão. E eles estavam no caminho ali e temos o jumento marcado. Talvez o melhor lugar para colocar isso seja aqui, né? É o Senhor que desce. Vou colocar esse Êxodo 20, verso 24 aqui em cima.
Êxodo 4, verso 20. Ok, como que a gente vai conectar isso? É bem interessante quando a gente vê o símbolo do ser celestial descendo. E a gente vê isso em 1840, é o anjo Apocalipse 10 que desce. Então a gente já consegue ver esse paralelo ali. Mas não só isso, se você for comigo em Gênesis 16, verso 11. Olha só o que Gênesis 16, verso 11 vai falar pra gente. Disse também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Portanto, o Senhor ouviu a sua aflição. Então aqui está falando de Ismael. E ele vai receber um símbolo. E ele será jumento feroz. E a sua mão será contra todas, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face do Senhor, os seus irmãos. Algumas Bíblias dizem homem feroz e outras traduções. Mas o símbolo que ele recebe ele é um jumento feroz. Por que a Bíblia vai dar um símbolo para Ismael, ok? Porque a gente precisa desse símbolo para fazer a conexão. E Ismael, ele tem um símbolo de quê? De um jumento, ok? E isso é ilustrado aqui, porque Ismael é o quê? É praticamente a cabeça de onde surge, de onde vem a descendência do quê? Do islamismo. Então nós temos o Islã marcado aqui e o anjo descendo, de Apocalipse 10. Nós temos aqui quando o anjo descende, nós temos o símbolo do jumento marcado aqui. Vocês conseguem ver a lógica? Então a gente consegue conectar esses símbolos aqui na história. Mas aqui nós temos a circuncisão, ok? É o anjo da circuncisão que desce, quando o Zípora vai lá e faz isso. E o que acontece na história de Cristo? Quando que depois Jesus tem 30 anos de idade, quando que um ser celestial vai descer? No batismo? No batismo o que desce? A pomba, correto? Ela desce no batismo. E o que o batismo é um símbolo de? O batismo é o símbolo da circuncisão. Antes eles tinham que fazer a circuncisão, mas Deus substituiu isso pelo quê? Pelo batismo. E nós temos um símbolo celestial descendo, ok? Então a gente consegue ver esse símbolo aqui acontecendo nesse marco. Logo depois, quando Jesus tem 30 anos, o início do ministério de Cristo, ok? Então a gente vê esse símbolo, a gente pode ir lá para Mateus 3, verso 16. Mateus 3,16 diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então temos ali Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Ok? Se a gente for para Colossenses 2, verso 11 e 12, você consegue mostrar aí esse paralelo da circuncisão com o batismo, na qual também estáis circuncisados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Batismo, substituição do quê? Da circuncisão. É o símbolo da aliança para a entrada no reino do céu. Ok? Para nós hoje. Batismo. Então, se você segue ver os paralelos, você consegue ver o Deus que ilustra o fim desde o princípio. Ele ilustra através de símbolos. 1 Coríntios 10, abre comigo. 1 Coríntios 10, verso 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Todas essas histórias, elas são figuras para nós que estamos nos fins dos séculos, porque os profetas falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles, de forma que as suas profecias são de mais validade para nós. Olha que maravilha o que a Ellen White deixa para a gente várias citações também. Essa citação está em inglês, vou tentar traduzir. Ela diz bem assim, a gente não entende metade
do que está diante de nós. Se os livros de Daniel e Apocalipse fossem estudados com oração fervorosa, nós teríamos um melhor entendimento dos perigos dos últimos dias e seríamos melhor preparados para o trabalho diante de nós. Nós deveríamos estar preparados para unir com Cristo em trabalhar em suas linhas. Nós deveríamos estar preparados para unir com Cristo e para trabalhar em suas linhas, ok? Essas são as pegadas de Cristo. Ele deixou ela delineada as pegadas de Jeová. Nós temos que estudar a Bíblia linha sobre linha e trabalhar nas linhas de Cristo. Isso está em Review and Herald, 9 de fevereiro de 1897, parte 13. O texto está em inglês. Ok? Então nós vimos aí essa conexão. E logo depois que a mensagem é fortalecida, são colocados os fundamentos, ok? Esses fundamentos que são colocados são fundamentos muito importantes, porque esses fundamentos vão guiar esse povo aqui para a geração. Se a gente for para a história milerita, deixa eu ver se eu estou esquecendo de escrever algo aqui nos diagramas, no quadro. Acredito que não. Sobre o jumento, certo? Isso é em Gênesis 16, 11 e 12. Se quiserem anotar. Gênesis 16, 11 e 12, onde se mostra que o jumento é um símbolo do islamismo. Também às vezes são representados como cavalos ferozes, ok? Como Apocalipse 9, é da família dos cavalos. Ok. É muito interessante a gente estudar isso como a história de Noé também. A gente está fazendo só 3 linhas, mas é bem legal ir pela história de Noé. Mas ok, vamos lá falar sobre os fundamentos, primeiros escritos, página 258. Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem da plataforma e examinar o fundamento. Primeiros escritos 74.1 tem o visco diagrama de 1843, esse diagrama, no final dele tem 1843. Foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado. Vi que as figurações eram o que ele desejava que fossem, que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que sua mão fosse removida. Então, eles tiveram o engano do ano de 1843, a mão do Senhor estava, ok? Deus permitiu que isso acontecesse, até que removesse. Esse é o único engano. E foi consertado nesse diagrama, que a Hermite também tem textos mostrando a aprovação divina nele, ok? Então, esse diagrama que ela mostra, que ela diz que o quê? Foi dirigido pela mão do Senhor. Esses são os fundamentos que são colocados ali na história milerita. Mas esse diagrama, apesar de ser de 1843, ele é produzido em maio de 1842, um ano antes. Por que isso é importante? Vou ter que apagar aqui, ok? Essa parte, espero que você tenha anotado. Você pode pausar o vídeo e anotar para colocar. Aqui temos os diagramas. O diagrama, né? Primeiro de 43. Ele é produzido em maio. De 42, ok? Logo depois que os fundamentos são estabelecidos, a gente vê a atividade dos inimigos acontecendo. E um mês depois, praticamente, os protestantes eles vão fechar as portas. Atividade dos inimigos. Ok? Olha só. Em T1, 21.1. Em junho de 1842, então olha aqui, maio de 1842, fundamentos estabelecidos. Em junho de 1842, um mês depois, o Sr. Miller fez sua segunda série de conferências em Portland. Considerei grande privilégio haver assistido a essas conferências, pois eu caíra em desânimo e não me sentia preparada para encontrar-se com meu Salvador.
Essa segunda série criou na cidade muito mais agitação do que a primeira. Com poucas exceções, as várias denominações fecharam as portas de suas igrejas ao Sr. Miller. Muitos pregadores, nos vários púlpitos, procuravam expor os pretensos erros fanáticos do conferencista, mas multidões de ouvintes ansiosos assistiam às suas reuniões e, por falta de lugar, muitos ficavam sem poder entrar. T1, 21.1. Então a gente vê que os fundamentos são estabelecidos e logo em seguida nós temos atividades dos inimigos, ok? Eles fecham as portas para a mensagem. T1, 21.1. E aqui a gente usou... vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui. Primeiros escritos 258. E... primeiro escrito 74.1. Ok. Nós temos aqui essa atividade dos inimigos marcado. Em seguida. Vamos agora para a história de Moisés, ok? A gente sabe que um fundamento da lei de Deus, isso daqui são as tábuas, ok? Que Deus revela, que Deus entrega para o seu povo, depois que ele passa pelo desapontamento. O desapontamento em 1844 acontece, e depois Deus dá em 1850 esse outro diagrama. Então ele deu esse daqui em 1843, e depois do desapontamento em 1850 ele se dá esse diagrama, e 50 é um símbolo do Pentecostes. Pentecostes acontece quando? No dia 50, depois da festa das primícias, ok? Você pode ir lá para Levíticos 23 e ver isso. 7 semanas e depois você tem o dia 50, que é Pentecostes. E Pentecostes você pode conectar com o quê? Com o Monte Sinai. Quando Moisés está lá, depois que eles passaram o Mar Vermelho, e lá no Mar Vermelho eles tiveram um desapontamento, que a irmã compara com 1844. Então a gente vê que eles têm um desapontamento, depois eles estão no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, simbolizando Pentecostes, nós vemos que o rosto dele brilha por causa da glória de Deus, e lá ele recebe o quê? As 2 tábuas, ok? Então essas 2 tábuas, elas tipificam um símbolo de aliança que Deus entra com o seu povo, é o fundamento da igreja de 27º dia, e as 2 tábuas que Deus dá para o povo de Israel no início de Israel antigo são os 10 mandamentos. Essas daqui são as 2 tábuas que Deus dá no início de Israel moderno, ok? Não estou dizendo que uma substitui a outra, são luz adicional. A gente vê que uma tipifica a outra. Então os 10 mandamentos, eles são fundamentos. E esse fundamento está sendo atacado, principalmente o sábado. Ok? O sábado está sendo atacado. Vamos lá para Êxodo 5, verso 1. E por mais que eles não tenham esses 10 mandamentos ainda, a gente sabe que o sábado foi instituído desde a criação do mundo. Então estou colocando aqui o sábado como sendo um dos fundamentos que está sendo atacados. E é isso que Deus quer restaurar ali, para que eles vão para o deserto, para eles manterem as festas. Vamos lá para Êxodo 5, verso 1. Êxodo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Ok? E está falando sobre o sábado. Patriarcas e Profetas 179. Em seu cativeiro tinham os israelitas até certo ponto perdido o conhecimento da lei de Deus e haviam se afastado de seus preceitos. O sábado tinha sido geralmente desrespeitado e as cobranças dos maiorais e de tarefas tornaram sua observância aparentemente impossível. Mas Moisés mostrara a seu povo que a obediência a Deus era a primeira condição de livramento, e os esforços feitos para restaurar a observância do sábado vieram a ser notados pelos seus opressores. Então a gente vê aqui que o sábado, Deus está querendo restaurar isso, a observância do sábado. E a gente encontra isso em Êxodo 5, verso 1. E PP 179. Vou colocar só PP 179, Patriarcas e Profetas 179. Ok? E aí quando ele faz isso, o que o Faraó faz?
Faraó fala, você vai trabalhar mais. Vamos lá para Êxodo 5, já está lá no verso 5 até o 12. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo, daqui em diante não tornarei a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham para si. Então Deus quer restaurar o sábado, mas aí o que Faraó fala? Não, vou dar mais trabalho para vocês, vocês vão ficar mais ocupados, ok? Não vou dar palha ao povo, eles vão lá mesmo e vão colher. E eles imporei a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo, vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. Até o verso 12. Agrave-se o serviço sobre estes homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tornai vós palha onde a achares, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e a colher restolho em lugar de palha. Então a gente vê aqui que tem a atividade dos inimigos quando Deus quer restaurar o sábado. Uma coisa interessante, vou só colocar aqui, usar aqui essa parte do quadro, não tenta ir linha sobre linha, ok? Só estou pegando aqui uma parte. A gente vê que esses fundamentos, eles começam a ser colocados desde 1840, ok? Essas verdades do diagrama em 1843, elas estão sendo estudadas anteriormente. Então, de 1840 a 44, nós temos esse maravilhoso impulso do movimento, são 4 anos, mais 6 anos te leva a 1850. Em 1850 eu estava colocando o ponto de que é um símbolo de Pentecoste, número 50, e é quando você tem as duas tábuas, ok? Os dois diagramas aqui, quando você tem esses dois diagramas, mas eu não sei se você notou, essas verdades estão ali, são aquelas verdades, e aqui são 4 e 6. E nos 10 mandamentos você tem 4 mandamentos e você tem 6, ok? Então você tem 4 e 6, você tem 10 anos, são 10 mandamentos, ok? 1850 marcando o Pentecoste. Então você tem vários símbolos, você consegue conectar essas tábuas ali. Ok, vamos voltar. Vamos para a história agora de Jesus. Isaías 28, verso 16. Vamos para Isaías 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu a sentencio uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Então a gente vê que Cristo é o quê? A pedra de esquina. Ele é o fundamento, ok? E existe um ataque a Cristo. Você pode ver isso também em 1 Coríntios 3:11, vamos ler rapidamente. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto ao qual é Jesus Cristo. Acho que ninguém tem dúvida que Cristo é a rocha eterna, o fundamento. Então Cristo é o fundamento. Só que lá em Lucas 4, verso 18... Vamos comigo em Lucas 4, verso 18. Cristo está pregando e ele diz, verso 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Cristo aqui está dizendo, o Espírito está sobre mim. Ele está reafirmando os fundamentos. Ele é o fundamento.
E aí no verso 28 e 29, será que as pessoas gostam de ouvir isso? Olha o que diz: e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então Cristo, ele fala: eu sou o quê? O ungido do Senhor, ok? Cristo é o fundamento. E logo, quando isso acontece, você vê a atividade dos inimigos, ok? Então a gente consegue marcar isso no quadro, como Lucas 4, 18 e 19, como os inimigos. Vamos colocar antes aqui. Na história de Moisés, vamos colocar que a gente esqueceu. Aqui é Êxodo 5. Versos 5 ao 12. E aqui nós vemos que o fundamento é Jesus, é Cristo. Vemos essa atividade dos inimigos em Lucas 4. Verso 28 e 29. Tá 18 a 30. Pode ler lá com calma, ok? 1 Coríntios 3, 11. Aqui a gente vê que Cristo é o fundamento. Ok. Então a gente vê isso aqui nessa história. Nosso tempo já se encerrou. A gente conseguiu chegar até aqui, então. Fazendo um breve resumo. Nós vemos aqui, o povo está vivendo em um período de trevas, se cumpre uma profecia. Quando essa profecia se cumpre, tem um aumento de conhecimento, que acontece, ok? A mensagem é formalizada. E agora Deus vai começar o processo de teste. Primeira mensagem angélica, ela é fortalecida, ela chega aqui, mas ela vai ser levada com grande poder. Aqui é representada por esse movimento mundial. Temos um ser celestial descendendo, o anjo Apocalipse 10, temos a atividade do Islã aqui representado. Temos um jumento aqui representado na história de Moisés, e vemos que é quando o anjo da circuncisão desce, ok? E a circuncisão é um tipo de batismo, e do batismo de Cristo desce uma pomba. A gente vê que tenta se estabelecer os fundamentos, e quando se estabelece os fundamentos, existe uma atividade dos inimigos, e isso que está acontecendo aqui. Se a gente for na nossa história, você precisa ver o vídeo que fala a respeito da lei dominical e Daniel 11. A gente vê que o tempo do fim é 1798, mas na nossa história, o tempo do fim é 1989. E você precisa ver isso, tem uma revista chamada O Tempo do Fim, e você pode entrar no site do Livrinho, livrinho.org, e lá você pode baixar essa revista, uma revista amarela, está escrito O Tempo do Fim, gratuitamente. Estude ela, cada dia um capítulo, faça um plano com Deus, fala, eu quero realmente estudar isso durante essa semana, que durante os próximos 11 dias são 11 capítulos, ok? É muito importante entender isso, porque isso daqui é para ilustrar o que a gente está vendo na nossa geração. E o tempo do fim para a nossa geração é 1989. E em 1989, a gente consegue identificar isso. E você consegue ver isso mais claramente, é muito claro, é preto no branco. No vídeo que fala sobre Daniel 11, 40 e 45, no canal do Livrinho. Você pode ir lá e ver ele e consegue ilustrar isso, ok? O vídeo da lei dominical, Daniel 11, 40, 45. E quando a gente chega no próximo Marcos, daqui a 11 de setembro,
Em 11 de setembro é onde você tem a atividade do Islã. E aí a irmã White vai dizer, em Life Sketches, página 411, que quando as torres de Nova York caíram, se cumpriu o Apocalipse 18, de 1 a 3. Ou seja, em 11 de setembro você tem a atividade do islamismo e você tem o anjo de Apocalipse 18, que paralela ao anjo de Apocalipse 10, ele desce. Então nós temos o tempo do fim na nossa geração, 1989. E depois nós temos o quê? 11 de setembro, marcando aqui a descida do anjo de Apocalipse 18, de 1 a 3, e a atividade do islamismo como sendo o terceiro ai da profecia bíblica. Então, eu só estou dando um breve resumo, ou antecipando, para você entender que tudo isso daqui a gente aplica para a nossa geração. E é por isso que isso é importante, porque não é simplesmente um estudo interessante. Esse estudo é para a gente perceber que Deus está guiando a gente, assim como Ele guiou em todas as gerações, e que o trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. E é maravilhoso ver o Deus que ilustra o fim desde o princípio e que Ele está guiando a gente. Esses eventos proféticos, a queda do Muro de Berlim, o atentado de 11 de setembro, eles estão todos delineados na palavra de Deus. São eventos externos, esses eventos externos impactam a nossa vida. Como a lei dominical, é um evento externo, mas se vai impactar. E cada um deles impactam na nossa experiência internamente. Por isso que temos os selos em Apocalipse, ok? E as cartas às igrejas, são eventos internos e internos, ok? Esse é um breve resumo, a gente ainda precisa ir para a última parte, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Eu encorajo você a continuar assistindo, fazer um plano com Deus. Mais uma vez, você pode entrar em contato com o Ministério para pedir estudos, você pode entrar em contato e tentar agendar uma data que é possível para poder mandar pessoas aonde você está e poder fazer fins de semana proféticos, fazer uma campal, uma mini campal onde você está, para que essa mensagem possa começar e possa se fortalecer onde você está com um grupo, onde você está na sua igreja, onde você quer que esteja. Essa é uma mensagem de salvação para um mundo que está condenado e a gente precisa estudar ela e entender o que Deus está falando para a gente através das linhas proféticas, para que a gente possa andar nos passos de Cristo. Okay? Entre em contato com o Ministério, livrinho.org, veja o material que tem lá. Se você é iniciante, não tem... Esse é um dos temas bem iniciais, básicos. Se você não tem muito conhecimento a respeito dessa mensagem, está começando a assistir, tem um canal do Livrinho, tem bastante coisa avançada, mas se você for nos primeiros vídeos, vai lá embaixo, clique em vídeos e vai lá embaixo. Tem bastante coisa base. Você pode ir também no canal Cartas à Laodiceia. O canal Cartas à Laodiceia tem realmente as bases da mensagem. Recomendaria você ir primeiro lá, se você quiser entender essas bases, ok? E esses outros vídeos que a gente também está gravando, que falam a respeito de João de Apocalipse 17, Daniel 11:40, Daniel 11, a lei dominical, são assuntos básicos e introdutórios, muito importantes para a gente entender o tempo que a gente está vivendo. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez agradecemos a oportunidade de parar e poder estudar a Tua Palavra. É muito maravilhoso ver como que o Senhor deixou ilustrado, passo a passo, através das coisas antigas, o Senhor deixou ilustrado o que vai acontecer no futuro. Só o Senhor, Deus eterno, pode fazer isso. E a gente contempla essa glória, essa mensagem maravilhosa que o Senhor deixou pra gente, Pai. Enxergue o coração de cada uma dessas pessoas que estão assistindo. Ajude eles a entenderem, a clicar que essa é a mensagem que o Senhor deixou para a última geração. E que o Senhor testa cada geração com uma mensagem, Pai. Ajude eles a entenderem a seriedade dessa mensagem. E que o Senhor está delineando para a gente o que vai acontecer no futuro. Que o Senhor possa nos abençoar, dar um dia abençoado para cada um que assiste esse vídeo. E possa instigar eles a assistir o próximo também. Para que a gente possa entender os pontos que estão sendo trazidos aqui. Muito obrigado pelas bênçãos, pela mensagem maravilhosa que o Senhor derramou para a gente. Agradecemos isso e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.